Existe uma sala que poucos passageiros imaginam enquanto embarcam num avião. Uma sala escura, cheia de telas de radar, onde homens e mulheres são responsáveis por separar aeronaves que viajam a velocidades de 800 quilômetros por hora, em corredores aéreos compartilhados por dezenas de voos simultâneos. Os controladores de tráfego aéreo são a espinha dorsal invisível da aviação segura. E quando erram, as consequências não chegam gradualmente. Chegam em segundos, a 12.000 metros de altitude, sem possibilidade de reversão. Este episódio aborda o lado terrestre da equação de segurança que raramente recebe a atenção que merece. Nos próximos 19 minutos, vamos percorrer 10 dos acidentes mais devastadores da história da aviação, todos com contribuição direta ou determinante de falhas no controle de tráfego. Não para culpar indivíduos, mas para entender como sistemas que deveriam ser a prova de erro humano falharam repetidamente, décadas a fio, até que a tecnologia finalmente chegou para ajudar onde o treinamento sozinho não era suficiente. Começamos na origem. Em 1º de julho de 1956, 2 aviões comerciais americanos cruzam o Grand Canyon em Arizona, em rota de colisão. Um Lockheed Constellation da TWA e um Douglas DC-7 da United Airlines decolam de Los Angeles com poucos minutos de diferença, ambos em rota para o leste. Na época, as rotas sobre o território americano, fora de corredores controlados, eram voadas em regras visuais, o que significava que em altitude de cruzeiro, sobre regiões remotas, a responsabilidade de separação era essencialmente dos pilotos. O sistema de controle de tráfego não cobria aquela região. Os 2 aviões colidiram sobre o Grand Canyon a cerca de 7.000 metros de altitude. 128 mortos, nenhum sobrevivente. Os destroços foram encontrados dias depois nas paredes do canyon. O acidente do Grand Canyon de 1956 é o momento de origem do sistema moderno de controle de tráfego aéreo americano. O Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1958 a criação da Administração Federal de Aviação, a agência que unificou o controle de espaço aéreo civil e militar e estabeleceu cobertura de radar contínua sobre território americano. Antes daquelas 128 mortes, esse sistema simplesmente não existia. Avançamos 20 anos e atravessamos o Atlântico para um acidente que permanece 70 anos depois como o maior da história da aviação em número de vítimas. Em 27 de março de 1977, o aeroporto de Los Rodeos, na ilha de Tenerife, nas Canárias Espanholas, está operando no limite absoluto de sua capacidade. Um atentado terrorista no aeroporto de Las Palmas havia forçado o desvio de dezenas de voos internacionais para Los Rodeos, um aeroporto regional sem recursos para aquele volume. A neblina espessa reduziu a visibilidade a metros. 2 Boeing 747, um da KLM com 248 pessoas e outro da Pan Am com 309, estavam manobrado na pista principal, a única disponível. O controlador de tráfego autorizou a KLM a se posicionar para a decolagem enquanto o Pan Am ainda taxiava na mesma pista. A autorização de decolagem nunca foi formalmente dada pela torre, mas o capitão da KLM iniciou a corrida de decolagem após uma resposta ambígua do controlador que ele interpretou como liberação. Os 2 747 colidiram a plena velocidade de decolagem sobre a pista encoberta por neblina. 583 mortos. É o maior acidente da história da aviação e tem no centro exato uma falha de comunicação entre torre e cockpit, que os investigadores descreveram como a cadeia mais letal de mal-entendidos já documentada na aviação.
Transportamo-nos para a Jugoslávia e um acidente de 1976 que ilustra de forma brutal o que acontece quando a capacidade operacional de uma torre de controle é ultrapassada por volume de tráfego. Em 10 de setembro de 1976, o Centro de Controle de Zagreb gerencia um volume de tráfego superior à sua capacidade nominal, quando 2 aviões, um Hawker Siddeley Trident, da British European Airways, com 63 pessoas, e um Douglas DC-9 da Inex Adria, com 108, são autorizados a cruzar a mesma altitude em rota de colisão direta sobre a região de Verbovec. O controlador responsável havia autorizado os 2 aviões em altitudes que se sobrepunham e não percebeu o conflito até ser tarde demais. Os aviões colidiram a 6.000 metros. 171 mortos. Todos. A investigação revelou que o controlador estava gerenciando simultaneamente um número de aeronaves muito acima do máximo recomendado e que o setor não tinha equipamento de alerta de conflito de rota. O acidente de Zagreb de 1976 foi um dos primeiros a levar autoridades europeias a discutir seriamente a necessidade de sistemas automáticos de detecção de conflito em radar, conceito que levaria ainda décadas para se tornar universal. Em setembro de 1978, cruzamos para San Diego e um caso que revela como a falta de procedimentos claros de separação entre aviação comercial e aviação geral pode ser letal em espaço aéreo congestionado. Em 25 de setembro, o PSA Voo 182, um Boeing 727 com 135 pessoas, realiza a aproximação para San Diego quando colide com um Cessna 172 de treinamento pilotado por um aluno. O controle de San Diego havia informado ao 727 a posição do Cessna e recebido confirmação visual de que a tripulação havia avistado a pequena aeronave. O que aconteceu nos segundos seguintes nunca foi completamente esclarecido, mas o Cessna desapareceu do campo visual da tripulação do 727 e os 2 aviões colidiram sobre a área residencial de North Park. 144 mortos no ar e 7 no solo. A investigação identificou que os procedimentos de separação entre jatos comerciais em aproximação e aeronaves leves na mesma área eram inadequados e que a responsabilidade de evitar colisão havia sido transferida informalmente do controle para a tripulação sem garantias suficientes de que essa separação era realmente viável a partir do cockpit de um 727 em configuração de pouso. 4 décadas de acidentes percorridas, e um padrão começa a se desenhar com clareza crescente. Em todos esses casos, a falha não foi de um único indivíduo mal treinado. Foi de sistemas que colocaram seres humanos em situações onde o erro era, em alguma medida, inevitável. Se esta perspectiva está mudando a forma como você entende a segurança aérea, deixa o teu like agora. Cada interação ajuda este canal a continuar produzindo análises com este nível de profundidade histórica. Inscreve-se e ativa as notificações. E comenta aqui embaixo. Antes deste episódio, você sabia que o acidente de Tenerife tinha uma falha de comunicação com a torre no seu centro? Queremos saber o que este episódio revelou para você. Avançamos para a Índia e o segundo maior acidente de colisão em voo da história. Em 12 de novembro de 1996, um Boeing 747 da Saudi Arabian Airlines decola de Nova Delhi, enquanto um Ilyushin Il-76 do Kazakhstan Airlines realiza a aproximação para o mesmo aeroporto. Os 2 aviões estão em rota de colisão direta sobre a região de Haryana. O controlador de Nova Delhi havia autorizado o Il-76 a descer para uma altitude que conflitava com a rota de subida do 747. A comunicação entre a torre e o Il-76 era dificultada pela barreira de idioma e pela qualidade do equipamento de rádio da aeronave russa.
O aviso de colisão chegou tarde demais para qualquer manobra evasiva. Os dois aviões colidiram a 4.100 de metros de altitude. 349 mortos. Todos. O acidente de Nova Delhi de 1996 é um dos casos mais diretamente responsáveis pela aceleração da implementação obrigatória do Sistema de Prevenção de Colisão de Tráfego, conhecido como TCA, em aeronaves comerciais de todo o mundo. O TCAS é um sistema de bordo que monitora independentemente o espaço aéreo ao redor da aeronave e emite alertas de resolução diretos aos pilotos, sem passar pelo controle terrestre. Após Nova Delhi, a Organização da Aviação Civil Internacional acelerou o cronograma de implementação obrigatória do TCAS em todo avião comercial, acima de uma determinada capacidade. O próximo caso é o que mais claramente demonstra o que acontece quando o TAS funciona, mas é ignorado. Em 1º de julho de 2002, um Boeing 757 de carga da DHL e um Tupolev Tu-154 da Bashkirian Airlines colidem a 36 mil pés sobre a cidade alemã de Überlingen, próxima ao Lago de Constança. A colisão é o único acidente aéreo da história em que o TCAS emitiu alertas corretos para as duas aeronaves e uma das tripulações optou por seguir as instruções do controlador de tráfego em vez do sistema de bordo. O controlador de Zurique havia dado instrução ao Tu-154 para descer na exata direção que o TCAS instruía o avião a subir. A tripulação russa, treinada para priorizar instruções do controle em vez de sistemas automáticos, obedeceu ao controlador. Os dois aviões colidiram. 71 mortos. A investigação revelou que o controlador estava gerenciando dois setores simultaneamente por redução de pessoal, que o sistema de alerta de conflito da estação estava temporariamente desativado para manutenção e que os procedimentos que instruíam pilotos a sempre seguir o TCAS, em detrimento das instruções do controle, não eram universalmente treinados nem universalmente reconhecidos como lei por todas as companhias aéreas. O acidente de Überlingen levou à padronização global do princípio de que o TCAS tem autoridade superior ao controlador terrestre em situações de conflito imediato. Um princípio que hoje é treinado e verificado em todas as recertificações de pilotos comerciais do mundo. Cruzamos de volta para os Estados Unidos e um caso de 1986 que envolveu não aviões comerciais de grande porte, mas a colisão entre um jato comercial médio e uma aeronave leve sobre uma das regiões mais densamente povoadas da Califórnia. Em 31 de agosto, o Aeroméxico Voo 852, um Douglas DC-9, colide com um Piper PA-28 de instrução sobre Cerritos, Los Angeles. O Piper havia penetrado inadvertidamente numa zona de tráfego controlado onde a operação de aeronaves, sem transponder em funcionamento, era proibida. O transponder do Piper estava desligado, tornando-o invisível para o radar do controle de Los Angeles. 82 mortos nos dois aviões e 15 no solo. A investigação do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes identificou que a ausência de TCAS no DC-9, que ainda não era obrigatório, significou que a tripulação não tinha qualquer aviso independente da presença do Piper. O acidente de Cerritos de 1986 foi o evento que forçou o Congresso americano a aprovar legislação, tornando o TCAS obrigatório em aviões comerciais americanos, um mandato que entrou em vigor em 1993 e que influenciou diretamente os padrões da Organização da Aviação Civil Internacional para o restante do mundo. Chegamos à Itália e ao acidente que expôs como neblina densa e sinalização inadequada de pista podem transformar um aeroporto lotado num labirinto mortal. Em 8 de outubro de 2001, o aeroporto de Linate, em Milão, opera sob visibilidade extremamente reduzida por neblina matinal.
Um Boeing MD-87 da Scandinavian Airlines decola da pista principal enquanto um jato executivo Cessna Citation Segundos da Cessna realiza trajetória de táxi que cruza a pista de decolagem ativa. O controlador havia autorizado o táxi do Cessna sem perceber que o jato estava cruzando a trajetória de decolagem do SAS. Os dois aviões colidiram na pista. O MD-87, em plena corrida de decolagem, atingiu o Cessna e continuou deslizando fora de controle até colidir com um hangar de carga. 118 mortos. A investigação italiana revelou que a sinalização de pista de Linate estava desatualizada, que o Cessna não possuía transponder de solo ligado, que o controlador estava usando mapas de táxi desatualizados e que nenhum sistema de detecção de intrusão de pista estava operacional naquele aeroporto. O acidente de Linate gerou a implementação acelerada de sistemas de monitoramento de movimento de solo em aeroportos europeus de alta densidade e revisão completa dos procedimentos de táxi em condições de visibilidade reduzida. Encerramos com um caso que poucos fora da Europa conhecem, mas que representa um dos exemplos mais estudados de como a fadiga operacional de um controlador pode ter consequências irreversíveis. Em 24 de novembro de 1992, um China Airlines Boeing 747 realiza a aproximação para o aeroporto de Kai Tak, em Hong Kong, quando recebe instrução de altitude do controle, que conflita com o perfil de descida autorizado pelo sistema de aproximação por instrumentos. O controlador, confuso pela densidade de tráfego naquela hora pico, transmitiu uma instrução de descida para o voo errado. A tripulação do 747 começou a descer mais cedo do que deveria. A situação foi detectada e corrigida antes da colisão com o terreno, mas apenas por margem de segurança mínima. A aeronave realizou uma aproximação frustrada com menos de 300 metros de separação vertical do terreno. Nenhuma vítima. O relatório de investigação foi um dos primeiros a documentar formalmente o conceito de carga cognitiva excessiva em controladores de tráfego, a situação em que o número de variáveis a gerenciar simultaneamente supera a capacidade humana de processar informação com precisão. Esse conceito influenciou diretamente os padrões internacionais de carga de trabalho máxima por controlador, que a Organização da Aviação Civil Internacional adotou nos anos seguintes. Ao contemplar esses 10 casos como um conjunto histórico, o padrão que emerge é preciso e acionável. Em nenhum desses acidentes, o fator determinante foi simplesmente um controlador incompetente ou negligente. Em todos eles, o ser humano estava operando num sistema que foi projetado além dos limites da capacidade humana. Volume de tráfego excessivo por setor, comunicações ambíguas, sem protocolos de confirmação, sinalização inadequada, tecnologia desatualizada, idiomas diferentes, sem procedimentos de verificação de compreensão, e ausência de redundâncias automáticas que compensassem a falibilidade natural de qualquer operador humano sob pressão. A lição que você pode levar deste episódio para qualquer área da sua vida profissional é direta. Quando acidentes repetidos revelam o mesmo tipo de falha, o problema não está nas pessoas. Está no sistema que as coloca naquela posição. A solução correta não é encontrar controladores mais resistentes ao erro. É redesenhar o sistema para que o erro humano não seja a única linha de defesa entre a normalidade e a catástrofe. Compartilha este episódio agora com alguém que trabalha em gestão de sistemas críticos, em operações com alto volume de decisões simultâneas ou em qualquer área onde erro humano tem consequências irreversíveis. Esta análise se aplica muito além da aviação. Se ainda não está inscrito neste canal, o momento é agora. No próximo episódio, vamos entrar no território onde o erro humano se encontra com a pressão institucional.
Os casos em que pilotos experientes sabiam que havia um problema, reportaram o problema e foram ignorados por companhias que colocaram pressão de cronograma acima de segurança. Uma história sobre o que acontece quando a cultura organizacional entra no cockpit. Até lá, os sistemas mais seguros do mundo não confiam apenas em seres humanos excepcionais. Eles são construídos para sobreviver a seres humanos comuns que têm dias difíceis.